Salve, salve, gente! Olha só esse cenário novo. Exatamente. Ela tá com um podcast. E é o seguinte, estamos iniciando as nossas transmissões diretamente aqui de São Paulo, que eu me mudei para São Paulo. Para quem não me acompanha nas outras redes sociais, não tá acompanhando a vida da gata, né? A gata tá sumida, mas ela apareceu. Esse é o Negata Pod, um podcast sem rótulos. E, para começar, eu queria chamar aqui a minha irmã, minha parceira Lohane Pretou. Uma salva de palmas, gente! Olha ela entrou aqui. Lohane é a minha irmã que me ajudou no início da minha carreira como blogueira, comunicadora e etc e tal. Agora a gente é criadora de conteúdo, né? Que mudou, as coisas estão mudando depois da pandemia. Como blow, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lohane Caroline, tenho 21 calma, anos. gata, você tá muito... Desculpa, tô dando meu WhatsApp. Não, calma. Desculpa. Vou te chamar. Tá, Você vai dar teu nome. É ansiedade. Vai, fala. Lohane, fala basicamente aí, rapidinho, porque a galera já te conhece. E a estrela aqui do dia é a Mel. Tá bom. E você também, né? A gente, né? A gente. Todas nós estamos estreando. Meu nome é Lohane, já falei que a gata me cortou, mas é Lohane Caroline, tenho 21 anos. E tô aí nesse processo de trabalhar com a minha irmã. Há muito tempo, assim, 5 anos, e a gente vai começar juntas essa nova jornada. Obrigada, Lohane. É nóis. O close. Gente, quem não tá vendo, tá perdendo. Corre pro canal. E quem tá ouvindo, tá aí lavando a sua louça, indo para o seu trabalho, curtindo a sua vida, ela está maravilhosa, mas ela também tem muito pra nos ensinar hoje, pra falar. Eu acho que a Mel, ela pode nos ajudar a entender um pouco sobre comunicação, escrita, esse momento introdutório de oralidade. Mel, por favor, se apresente, né? Nada mais como a gente mesmo para se apresentar, né? Boa. Olá, todo mundo que tá aí ouvindo a gente. Eu sou Mel Duarte, poeta, escritora, slammer, produtora cultural. Meu foco é colocar a palavra em movimento e tô nesse fluxo desde 2006. Já tenho alguns livros lançados. Trouxe aqui também meu livro mais recente para quem estiver assistindo, Colmeia, que é um livro que traz os meus poemas reunidos de 2011 a 2020, que eu senti que também estava no momento de fazer essa reunião, porque a gente vai, né, produzindo e vai largando as coisas por aí, então às vezes a gente tem que organizar tudo, organizar a casa, e a pandemia foi boa para isso. E tô nesse movimento, tem um disco de poesia falada lançado também, já fiz parte de alguns coletivos. Hoje, no momento, não estou em coletivos, mas sou uma pessoa coletiva, tô sempre formando forças, né, para que o nosso trabalho chegue mais longe. Eu entendo que a gente precisa se fortalecer, juntar os laços, e eu tô aqui para isso também, juntar forças, juntar laços e falar sobre a palavra escrita, a palavra falada, que é a minha vida. Uhum. Eu queria começar te perguntando como que você era, olha só que louca a minha pergunta, como que você era na sua época de escola, assim? Ensino médio. Seu ensino médio, Nossa. como foi isso? A pior época que eu acho, na minha opinião. Porque assim, pra mim também foi uma das piores épocas. Eu sofri muito racismo e passei por muitas questões. E aí eu já vi algumas de outras mulheres falarem, principalmente mulheres negras, de não serem tímidas, mas serem silenciadas, né? E você hoje, pelo que você representa, isso é muito, muito bonito de ver. É alguém que faz tudo isso que você falou, assim. Como foi pra você? Olha, eu sou uma ponta fora da curva, porque na verdade eu sempre fui muito tagarela. Eu sempre fui uma criança muito comunicativa, e isso era um problema. Então, no caso, calada vence não serve pra você, né? Não. Se depender disso. Não, eu sempre tive, na verdade, muita energia e gostava de falar com as pessoas e me comunicava, só que o problema é que eu não sabia me comunicar direito, né? Quando eu era mais nova, eu tinha uma vontade de me fazer entender, e aí eu falava muito rápido, eu era muito desesperada e as pessoas não me compreendiam. Então, o que começou a acontecer comigo era justamente por eu falar muito, as pessoas falavam, fala mais devagar, para um pouco, você é muito agitada. E essa demanda de para um pouco, sossega um pouco, foi o que acabou me deixando mais travada. Durante a minha infância, minha juventude, eu sempre fui muito agitada, e conforme eu fui crescendo, as pessoas me diziam que eu era demais, assim, sabe? Que então eu precisava dar uma segurada. Você era muito expressiva, muito expansiva, e as pessoas, dá uma parada. Dá uma segurada que você tá a mais aqui, tá chamando muita atenção, se segura, assim, sabe? Guarda um pouco das coisas pra você. E eu não entendia porque incomodava eu ser uma pessoa livre, que gostava de conversar, que questionava. Eu era muito questionadora
durante a minha adolescência, e isso incomodava as pessoas. Então demorou um tempo pra eu entender esse lugar assim, tipo, não tem problema de eu falar, eu preciso aprender a me comunicar direito também, porque eu entendi o quanto eu era ansiosa. E a Mas poesia me ajudou a posso te organizar esse pensamento. Uma pergunta, mas isso partiu de você mesma, esse pensamento? Ou você entendeu depois que você se viu como adulta, assim? Eu entendi depois. Porque às vezes a ficha cai depois, né? Fui entender Tipo, bem depois. Agora que eu entendi. Depois de ter sido muito limada, sabe, assim, em vários espaços, de ter essa coisa de precisar acalmar, eu fui ficando mais tímida, fui me resguardando, então eu comecei a parar de ser essa pessoa super animada e super extrovertida. E aí chegou um determinado momento da minha vida que eu falei, poxa, mas eu sou assim. Eu compreendo que eu preciso aprender a me comunicar, porque eu também não posso sair assim, eu era muito sem noção. Aí isso foi uma coisa também que me fez entender, assim, que a palavra tem muita responsabilidade. Eu era uma pessoa que eu saía assim, eu conhecia alguém, não gostava, já falava que não gostava, sabe? Eu já saio, sou escorpiana. Sem filtro. Escorpiana, filha de Ansan, já saio... E aí a galera, tipo, calma, assim, você não pode ser desse jeito. E aí, com o tempo, eu fui entendendo, poxa, eu também tenho que falar o que eu quero, como eu quero, mas eu preciso aprender a me colocar, né? Porque eu também entendo que, assim, cada pessoa é uma pessoa e a gente também tem que aprender a organizar o pensamento. E a poesia me ajudou muito a isso, a ter foco, então, tem uma ideia, tem uma coisa que eu quero comunicar, como eu comunico isso de uma forma correta, sabe? Assim, sem me perder no meio do caminho. E eu encontrei isso na poesia. Então, a partir do momento que eu comecei a escrever e organizar meu pensamento, eu comecei a me comunicar melhor com as pessoas e a me fazer entender. Isso é uma boa técnica, você se organizar e depois você comunicar. Sim, porque eu falava sem pensar. Sim. E falar sem pensar, às vezes... Machuca, né? Magoava as pessoas, assim. Sim, Então, eu sim. comecei a entender que, vamos achar um equilíbrio aí pra poder... E aí tem uma frase que minha mãe me fala muito, que é: nem todas as verdades são pra todos os ouvidos, né? Então, tipo assim, tem coisa que a gente pode podar realmente. Sim. E tem coisa que realmente a gente tem que falar, porque a gente tem que Se posicionar. porque é isso que a Negata trouxe, né? Essa reflexão de que eu, na minha infância, no meu ensino médio, fui muito silenciada. Então, tipo, ver você como uma mulher que fala da oralidade me dá mais gás ainda de poder falar, de poder... Tipo, eu não sou Se tímida. expressar, né? Eu gosto de falar, eu sou uma mulher muito inteligente. Só que eu fui minada, entendeu? O meu ensino médio, o racismo, enfim. É porque aí também que a gente começa também a se alfabetizar, podemos dizer assim, né? Ter mais contato com o mundo, né? Que nem uma pergunta que eu vi aqui, né? Tipo, você acompanhava algum autor, alguma pessoa que você gostava? Assim, tipo, eu lembro que eu via muito Clarice Lispector, Augusto dos Anjos, que era, tipo, a vanguarda da literatura. Foi ali no momento que eu fui entendendo o que era literatura, como se expressar. Sim. Até antes não tinha, assim, muito, pra mim, né, na minha visão. Então, é muito legal entender como funciona a cabeça de um poeta, assim, sabe? De uma pessoa, quando ela começa a escrever. Sim. É dom? Você acredita que seja um dom? Eu acredito que tudo é estudo e você tem que ter uma vontade também, assim, sabe? Eu gosto de escrever, eu sempre gostei de escrever, só que eu nunca entendi que isso era uma possibilidade. Nunca me apresentaram a profissão poeta como uma possibilidade. Mesmo sabendo que eu gostava de escrever. Então, minha família me via ali... Eu comecei a escrever com 8 anos. Porque eu conhecia poesia na escola. Legal. Eu falei, meu Deus, isso é poesia? Tipo, eu tava estudando gêneros literários, aí eu li um poeminha, eu falei, nossa... É assim, isso existe, isso tem um nome, que legal, assim. E eu sempre gostei muito de palavras, minha família sempre foi muito ligada à música, eu sempre via muita música em casa, então a coisa da sonoridade das palavras sempre ficou perturbando a minha cabeça. E quando eu entendi que eu podia organizá-las, eu falei, isso é muito legal. Eu só preciso da minha criatividade, um papel, uma caneta e escrever. Uhum. Só que daí, conforme você vai escrevendo, assim, eu era criança, eu precisava... Não tinha, né? Vou escrever sobre o quê? Uma criança de 8, 9 anos? Sim. O que eu vou falar? Não tinha vivência de vida, então eu ia atrás de imagens. Meu pai é grafiteiro, então eu sempre cresci legal. com muitas referências de visuais, assim, na minha vida. E aí eu ia atrás dos livros dele, de imagens e tal, para começar a escrever. Vi uma fotografia que me chamava atenção e aí, a partir dali, eu escrevia os meus versos. Só que aí, conforme eu fui crescendo, fui conhecendo os poetas, né, que a escola foi me apresentando, e fui sendo obrigada a ler alguns livros e alguns deles para fazer prova, para passar de ano, aquela coisa toda, eu não entendia porque eu só tinha que ler gente morta. Eu falava, mas por que todas as pessoas que eu tenho que ler estão mortas? Verdade, assim, sim. tipo, nada contra os mortos, mas assim, Deixa eles lá. cadê as pessoas vivas que produzem, que Uhum. escrevem, né? E nessa época
só homens brancos, algumas mulheres, quando tinham também brancas, eu falava, será que tem gente preta que escreve? Porque pra mim essa realidade nunca foi apresentada, eu não tinha referências. Mas eu gostava mesmo assim de poesia, mesmo lendo aquelas coisas difíceis, aquelas palavras, aquilo me interessava. Então foi algo que partiu muito de mim. Mas chegou um determinado momento que assim, eu falei, eu não sei muito bem o que eu faço com isso, porque pelas referências que eu tenho, eu não vou pra nenhum lugar, sabe, assim, com isso. É uma vontade minha, que eu vou guardar aqui comigo, e se um dia eu quiser ser conhecida por escrever, eu vou ter que morrer. Aí depois que eu morrer, alguém vai achar lá os meus escritos, vai falar, olha, existiu um determinado momento. Era muito triste, porque a gente tem essa visão, né, do poeta, do escritor ser muito inalcançável. Sim. De estar num lugar, num pedestal que, assim, não é pra gente. Principalmente pra nós, mulheres pretas. Isso não é apresentado pra gente. E é isso, e mesmo a minha família, alguns amigos, as pessoas ali vendo que eu gostava de escrever, nunca ninguém me falou, você gosta de escrita? Por que você não vira escritora? Olha, existem essas, sabe? Assim, isso nunca me apareceu. Então, eu fui fazendo isso de uma forma despretensiosa e guardando pra mim. Também não comentava com as outras pessoas, porque pensa, sei lá, com seus 15 anos de idade. Tipo assim, vários interesses. E a Mel lá querendo escrever poesia. Eu falava isso, as minhas amigas aí falavam, de onde você tirou isso, sabe? Tipo, poesia é chato. Aquela coisa. Assim. Eu falei, não, tem uma coisa legal aí. Eu só preciso descobrir onde ela tá, né? Sim. Como a gente tá falando aqui muito de fala... E eu brinco caiu, menina. Situação. Brincar eu aqui, galera. É isso que acontece. Eu quero, né? Vamos dar uma respirada aqui. Vou te presentear com a caneca aqui que a gente... Pra molhar a palavra, né? Pra molhar a palavra. Muito obrigada. Olha como ela vem, gente. Negata já começou o quê? Pra você também. Lindamente. Obrigada, gente. Uma canequinha aqui só pra tomar uma água, né, menina? Galera, bebe água aí, viu? Por favor, hidratem as palavras. Hidratem as palavras. Hidratem as A dicção da gata. Hoje eu vou até usar a minha aqui, ó. Tá bom. E a gata pode. Cuidado ao barulho do gata SMS pode ou não pode, aí, né? Mel? Já guarda aí. E você falou, Mel, sobre Ela gostou. Cadê minha água? A água da gata aqui, produção. Tem alguma água aí? Com certeza. Porque bastante coisa pra falar. Como você estava dizendo, né, que você guardava essas coisas pra você, né, na época ali dos seus 15 anos e tudo, e as pessoas meio que ficavam falando pra você se lançar e você, não vou postar nada, não vou escrever nada. Era meio isso, assim. Pessoas, ou você não compartilhava? Não compartilhava. Com as poucas pessoas que eu compartilhava, gerava uma estranheza. Então eu entendia que não era um lugar pra mim e que não fazia sentido, assim, sabe? Porque eu não tinha um apoio. Assim, sim. por mais que... Referência também, né? Referência, apoio, um monte de coisa, assim. Era uma coisa muito minha. Então, quando eu comecei a falar, eu vi que, tipo, ninguém achava legal. E com 15 anos você quer ser descolada. Eu falei, não vou contar pra ninguém que eu gosto de poesia. Porque, aparentemente, isso é coisa de gente velha. Sim. Porque, né, tava nesse tirar lugar. do grupinho, né? Exatamente. Tem tudo isso, Então, eu pressão. ficava muito na minha, assim. Chegou um momento que eu falei, é uma coisa que eu gosto. Vou continuar mantendo aqui esse processo interno. Porque me ajudava a me descobrir, a me entender, mas não vou mais compartilhar com as pessoas. Nessa época eu nem mostrava, não falava em lugar nenhum, nem nada. Foi com uns 18 anos que eu fui conhecer o sarau e começar a declamar e tal. E você lembra a primeira poesia que você escreveu, assim? Não, a primeira não, mas eu tenho um caderninho lá em casa nas minhas poesias de infância que é muito engraçado. É muito brisa olhar assim, falando, não, tem coisas que eu leio e falo, meu Deus, pra minha idade, eu tava avançada no que eu tava pensando aí, mas assim, em construção de poesia era bem fraco, assim, sabe? Sim. Mas é legal ter isso, assim, poder olhar pra isso hoje. Ver sua construção, né? Sim. E você lembra sobre o que você falava, assim, mais ou menos com essa idade? Nossa, eu falava sobre várias coisas, mas bem assim, falava muito sobre me reconhecer como um ser humano, sabe? Assim, Sim. então, tipo, o que eu quero ser, pra onde eu quero ir e tal, uma coisa meio Era mais existencialista, nesse lugar, e muito também sobre romance, né? Amor. É isso que eu ia te perguntar, paixão. porque assim, essa idade a gente começa a... Nessa idade, puxado. o coraçãozinho já ficava como, assim, sabe? Eu tinha, assim, eu me lembro na minha 6ª série que eu tinha 2 amigas que eu contava, assim, às vezes, né, o que eu escrevia, mostrava uma coisinha ou outra, aí teve uma mão que uma menina falou assim, eu queria conquistar tal gatinho lá da 6ª B. Você escreve uma poesia pra mim, assim, pra eu mandar pra ele? Aí eu comecei a fazer, tipo, sabe, assim, escrever umas poesias, tipo,
então tá bom, escrevo tal negócio. Aí às vezes eu não tinha muita ideia, eu falava, fala 3 palavras aí pra mim. Aí as meninas falavam 3 palavras avulsas, eu ia lá e escrevi um poeminha, assim, tipo. Gente, articulada. Ficava nessas, assim, mas desse jeito bem, sabe, bem simples. E sempre nesse lugar, assim, nessa idade eu escrevi muito sobre amor, sobre... E você conseguia conquistar nessa época? Não, porque eu não fazia essa movimentação, eu fazia pros outros. É o cupido, né? A mulher negra, ela tá nesse lugar de ser o cupido nessa época. Nessa minha fase, eu não usei meus poemas pra, tipo assim, pensando em tentar chegar em alguém. Não, morria de vergonha. Então, assim, não, eu não ia ter coragem, sabe? Sim. Não tinha coragem. Existe uma matemática, né? Que nem você falou, quando eu era mais nova, eu escrevi de uma forma que hoje você ri, assim, podemos dizer, né? Sim. E existe mesmo uma matemática para uma pessoa escrever bem? Porque existe uma progressão, né? Tipo assim, pra você seguir. Acho que assim, não existe fórmula, né? Nem tudo é fechado. A não ser que você vai querer escrever um soneto, porque daí existem fórmulas específicas, por exemplo, para se escrever um soneto. Mas eu fui entendendo que a poesia ela podia ser muito mais livre do que ficar pensando, né, em versinhos, quadradinhos, tudo certinho. Só que isso foi um processo, eu também fui entendendo isso conforme eu fui escrevendo. É que como eu era muito nova, eu não tinha vocabulário, não tinha tanto vocabulário. Então, eu ficava sempre em volta das mesmas palavras, assim, sabe? E aí é isso que eu vou vendo, conforme eu vou lendo os meus cadernos. Com 8 anos era uma coisa, aí com 12 já é outra, com 16 era outra, aí com 18 já é outra, porque eu vou tendo vocabulário. Então, eu vou conseguindo, de fato, me expressar em palavras as coisas que eu tô sentindo, sabe? E aí, isso é evolutivo, né? Vocabulário é uma coisa que a gente nunca acaba de ter. Sim. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente vai absorvendo conhecimento, a gente vai tendo vocabulário. E dessa forma a nossa escrita vai crescendo. E você também vai entendendo o que é confortável pra você, né? Costumo dizer que pra mim é muito importante falar o que cabe na minha boca. Então, por mais que às vezes pareçam palavras muito bonitas, mas se na hora que eu falar aquilo não tá soando bem pra mim ainda, sabe? Assim, não me parece ainda verdadeiro, eu não vou falar isso. Por mais que, nossa, que lindo. Não, eu preciso falar alguma coisa que, de fato, também faça sentido pra mim. Pra na hora que eu estiver declamando aquilo, né, faça parte do meu corpo, assim. Então, é importante você ir encontrando esse equilíbrio, assim, sabe? Sim. Eu falo assim porque pode ter pessoas que estejam nos ouvindo e nos vendo e que são muito novas, né? E que vem a gente aqui pronta e acha que é dom, nossa, quando a gente é escolhida. E eu entendo também meus processos muito assim também nesse lugar de o que eu era para o que eu sou hoje. Tem uma grande progressão, né? Como a Lohane falou. Sim. E aí eu já entro na pergunta de como que o seu processo criativo ele foi feito. Então foi já a partir de você muito nova, com 8 anos, né? E como era assim? Seus pais gostavam? Eles falavam alguma coisa? Você compartilhava isso com eles? Não, com os meus pais não. Não, né? Eles me viam escrevendo, eles sabiam que eu estava escrevendo poesia, né? Porque eu falava que eu gostava e tal. Tanto que o meu primeiro livro de poesias eu ganhei com 10 anos, que foi um livro do Fernando Pessoa que meu pai me deu. Porque ele falou, você tá falando aí que gosta de poesia, então vem ler isso daqui. E aí quando eu li Fernando Pessoa, fiquei encantada. Falei, nossa, que demais. E ele tinha vários heterônimos. E, então eu posso usar outros nomes para falar sobre outros assuntos. E aquilo pra mim foi incrível, assim. Sim. Só que eles também nunca tiveram uma coisa de... deixa eu ver aqui o que você tá escrevendo. Deixa eu ver aqui o que você tá fazendo. Os meus pais sempre me deixaram muito livre, assim. Só que é isso. Eles entendiam, pra eles, aquilo era só um passatempo, né? Um hobby. Que legal, deixa ela lá escrevendo, assim. Muitas meninas mais novas, às vezes, me perguntam, mas os seus pais eram a favor, né? Quando você falou que iria virar poeta e tal, não sei o que. Falar. Com certeza não. O maior medo da minha mãe e do meu pai era eu não sobreviver, né? Tipo assim, tem certeza que você quer fazer isso? Sim. Como que você vai pagar suas contas? Tipo assim, é isso. Não me apresentaram isso como uma profissão. Era uma coisa que você pode fazer isso depois que você bater o seu cartão lá no seu trabalho. Depois que você fizer sua faculdade, depois que você estudar, isso pode ser o seu divertimento. Mas isso não vai ser o que vai te dar dinheiro. Não é com isso que você quer trabalhar, né? Assim. Só que ao mesmo tempo eles nunca me atrapalharam. Eles falavam não. Eles só ficavam preocupados e me deixavam lá. Até eu provar pra eles que dava pra fazer isso e eles entenderem, beleza.
não temos mais o que fazer, deixa a bichinha aí, que agora Até é porque por conta eu acho dela. que, como você falou que seu pai é grafiteiro, né? Ele deve entender que a arte no Brasil é uma coisa que não é tão valorizada. É por isso que ele não queria que eu virasse Entendeu? artista. Era exatamente esse o ponto dele. Ele falava, você não tá Então, vendo aqui o quanto eu sofro, como é Então. difícil e tal. Tipo, tem certeza que é isso que você quer? Nem deve ser o lance de, tipo assim, não faz isso porque eu não gosto. É porque realmente eu não quero te ver passando pelo processo que eu passei. Mas que bom que você resistiu e, tipo assim, mostrou pra si mesma que realmente arte é algo Pra gente, pra nós, né? Pra mim foi importante porque o meu pai me ensinou muito nesse lugar, assim, do tipo... não é só ser artista, sabe? Não é glamour. Sim. Tipo, é muito corre, é muito trabalho, é muita responsabilidade. Sim. E outra, o que você quer fazer? Você quer fazer arte para entretenimento ou você quer fazer arte para de fato mudar alguma coisa? Para fazer com que as pessoas reflitam sobre algo? Sim. Né? Entenda que toda arte tem uma responsabilidade. Então, como você quer apresentar essa sua arte? Meu pai sempre me direcionou dessa forma, assim, sabe? Então, foi super importante poder crescer observando ele, porque ele tem uma arte que é super crítica. Sim. E, tipo, ele é grafiteiro, do stencil, é um rolê que ele faz na rua, né? Todo um outro movimento, assim. Então, ele sempre me trouxe as dificuldades. Sim. Tipo assim, ó, legal, assim, eu sou... Né, ele é pioneiro do stencil aqui no Brasil, ele tem um nome, mas assim, é só status, tá? Porque minha conta bancária tá zerada, você sabe, você tá vendo a dificuldade. Então, assim, não se iluda. Se você quer fazer isso, né? você tem que entender que você tem que estudar, que você tem que fazer um corre e focar nisso mesmo, porque o glamour, assim, ele acontece de vez em quando, sabe? E você é aqui de São Paulo, né? Sou nascida, criada em São Paulo, capital, na selva de pedra. Forjada na selva de pedra. E aqui em São Paulo é uma cidade muito voltada para essa questão, pelo menos quando eu comecei a acompanhar, né? Principalmente os slams, essas questões de poesia falada. Foi um dos lugares também que você se destacou, né? Sim. Como é que foi isso, assim? Como é que você chegou no slam, assim? Eu cheguei no slam porque eu frequentava muito saraus. Aqui em São Paulo a gente teve uma época em que teve um boom de sarau muito grande. Principalmente nas periferias de São Paulo. E conforme o sarau vai tendo vão surgindo em vários lugares. Eu era rata de sarau, então a partir do momento que eu descobri que existia esse lugar, onde tinham pessoas vivas, que escreviam. A dinâmica do sarau, ela é mais ou menos o como. Eu já fui uma vez, geralmente a galera tá sentada, né? E aí tem uma pessoa que... Normalmente tem alguém que apresenta o sarau, né? Tem a pessoa ali da casa, a equipe, a galera que apresenta. E aí você se inscreve pra falar. Só que o sarau é um espaço de livre experimentação artística. Então eu posso ir declamar um poema meu, ou declamar um poema de outra pessoa, ou cantar uma música, ou fazer um monólogo. É um espaço para você se experimentar artisticamente. Não tem tempo, cada um vai lá e fala e faz o que quiser. Que é diferente do slam. Diferente do slam. O slam já é um espaço de competição. No slam você tem 3 minutos para falar o seu poema, você não pode usar acompanhamento musical, nenhum tipo de adereço, é só poeta, voz, a performance. E as pessoas vão te dar nota. Então, é um outro lugar, assim. Então, eu tive a sorte de me preparar muito no sarau. Eu pude experimentar muito, eu pude entender o que era essa coisa de falar em público, de falar o que eu penso em público, de ver como as pessoas reagem com o que eu falo, para depois, quando eu já estava muito segura nesse espaço de fala, que a gente sabe que é bem difícil para nós mulheres, assim, porque também a sociedade não nos prepara para isso. Então, depois que eu me senti muito segura, eu sabia do slam e eu comecei a ir pro slam primeiro só assistindo, vendo o que estava acontecendo, até ter coragem de declamar um texto no slam, começar a batalhar. E aí foi uma caminhada também, assim. Acho que eu fiquei uns 2 anos batalhando slam até conseguir ganhar um slam, sabe? Assim. Você lembra a primeira vez que você foi assim? Como é que foi sua sensação? Foi incrível. Eu fiquei... Você tava já com o verso na cabeça, com a poesia na cabeça já? Tipo, quando eu fui pro slam? A primeira vez, assim. Já. Eu fico pensando, assim, tipo... Eu conheci uma vez a Kimani, né? E ela falou, assim, que geralmente ela escuta, né? As poesias dela até ela gravar. Pra ir ter... Eu fico pensando, não deu um blackout, Acontece. Eu gosto de declamar os meus poemas decorados também, assim. Eu não gosto de levar papel nem nada, porque eu gosto de falar olhando pras pessoas. Pra mim é muito importante fazer contato visual. E a interpretação também, que eu gosto bastante. Muda, né? Se você consegue, de fato, tá entregue ali sem precisar estar preso no papel ou no celular. Isso me distrai muito. Então, isso foi uma coisa que eu entendi logo no Saraus, eu entendi. Não dá pra usar papel. E eu ficava muito nervosa. E aí eu tremia tanto que o papel fazia barulho, às vezes, no microfone, sabe? Eu falei, não posso ter nada nas mãos. Eu preciso estar com as minhas mãos... uma onomatopeia. Estar com as minhas mãos livres pra me libertar aqui. Então... Menina, uma suadeira, deve ser muito doido.
Dá tudo. Pra mim não é muito assim, Adrenalina. eu não sou uma pessoa muito competitiva. Aham. Então, por isso que o sarau sempre foi um espaço pra mim muito tranquilo, porque era livre. Quando eu vou pro slam, que eu sei que, tipo assim, eu tô competindo com todas essas pessoas que também são muito boas, eu preciso, né, trabalhar meu texto, eu tenho um tempo, se eu passar esse tempo eu perco nota. Então, tudo isso vai gerando muita coisa, assim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, assim, o slam me ensinou muito a tentar manter a calma, a tentar manter, porque eu continuo muito nervosa, assim. Já tive vários slams que eu tava fazendo, esqueci a poesia no meio. Mas aí, às vezes, é aquilo, você esquece, só que nem todo mundo que tá ali sabe o que você tá falando. Então, você pula pro próximo verso e segue o baile. Às vezes, você esquece, preciso parar e voltar. E aí, você não consegue lembrar de jeito nenhum, não, vou voltar e vou fazer outro poema. Porque esse daí que eu tô tentando fazer, hoje ele não tá querendo sair. Acontece de tudo, assim. Tem algum aí que foi marcante pra você, que você poderia falar pra gente? Poema? Reclamar. Tem. O primeiro poema que eu fiz com recorte racial é o Menina Melanina. E esse poema, quando eu escrevi ele, eu escrevi porque eu estava assistindo na época Fantástico e tava rolando as selecionadas lá da Globeleza. Tava tendo aquela coisa, né? Eu vi aqueles isso. processos que eram várias cidades e tal. E eu tava assistindo, me lembro de estar assistindo esse programa com a minha mãe na sala. E mulheres pretas lindas, maravilhosas, umas meninas que eu falava, meu Deus, olha essas minas enfrentando uma fila, ai, porque meu sonho é ser Globeleza, ai, porque eu quero chegar lá. E eu ficava pensando comigo, sério, que só de olhar pra essa mulher eu vejo tanta potência e o sonho dela é só ser Globeleza, tipo, ela pode ser tão mais. E aí, instigada com tudo isso, eu escrevi esse poema, que fala assim, passou por incertezas, momentos de fraqueza, duvidou-se a beleza, nos seus olhos escuros, seu cabelo encrespado, na sua pele tão noturno, no seu gingado erotizado. Algumas, por comodismo, não se informam e nem vão atrás, para saber da herança que carregam da força de seus ancestrais. Preferem acreditar que o bom da vida é ter um belo corpo e riqueza, e que chegará ao ápice de sua carreira apenas quando se tornar a próxima Globeleza. Preta, mulher bonita que vai à luta, que tem opinião própria e não se assusta quando a milésima pessoa aponta pro teu cabelo e ri, dizendo que ele tá em pé, e a ignorância dessa coitada nem a permite ver. Em pé, armado, foda-se, que seja. Pra mim, é imponência, porque cabelo de negro não é só resistente, é resistência. Me aceitei quando enredei, foram mais de 10 anos de cultivo e paciência. E acertei quando neguei esse padrão imposto por uma mídia de uma sociedade que nem pensa. Preta, pretinha, não ligue pro que dizem essas pessoas. E só abaixe a tua cabeça quando for pra colocar coroa. Nossa Senhora! Nossa, eu me emocionei aqui, porque bate muito na... Cara, quando é pra nós, quando bate, menina, passa um filme na cabeça. Assim, quando eu acompanhei muito de longe, né? Online, né? Porque eu sou de Brasília, então lá não tem muito essa cena do slam. E eu achava muito incrível, assim. Apesar de ter a Batalha da Escada, né? Sim. É emocionante, pô. É muito lindo esse seu poema, parabéns. E quando eu escrevi esse poema, eu ainda nem tava batalhando no slam. E foi o primeiro poema que eu fiz com esse recorte mesmo, assim, sabe? Esse poema eu quero direcionar para as mulheres negras. E eu comecei a ter um retorno tão louco dele que daí caiu a minha ficha. Porque até então, eu não tinha consciência de como a palavra podia atingir o outro. Eu tava escrevendo muito pra mim, de algo que... Uma incomodação que eu tive e saiu. E aí, conforme eu fui declamando nos lugares, ia nas escolas, e eu comecei a ter um retorno tão louco esse poema, que daí caiu minha ficha. Eu falei, tá, eu preciso ter muita responsabilidade com o que eu escrevo. Porque se isso tá afetando as pessoas dessa forma, assim, de meninas falarem pra mim, parei de alisar o meu cabelo depois que eu vi seu poema. Comecei a questionar minha família sobre, né, da onde que a gente vem, quem são os meus antepassados. Falei, meu Deus, eu não escrevi pensando que eu poderia gerar esse tipo de movimentação. Mas se isso pode acontecer, então eu tenho uma ferramenta muito potente nas minhas mãos. Exatamente. E aí, a partir dali, eu saquei qual que era o lugar da poesia, assim, pra mim. Eu falei, tá, então eu quero usar a poesia pra me comunicar, principalmente com as minhas, mas para passar mensagens que, de alguma forma, eu possa virar uma chavinha, né? Fazer as pessoas se sensibilizarem de alguma maneira. Você sente que foi daí que assentou para você a sua profissão? Não foi exatamente nesse momento, assim. Eu demorei muito tempo para me considerar poeta, para aceitar para mim mesma isso, assim. Por mais que eu já tava com 2 livros lançados, super correndo nos slams e nos saraus, mas trabalhando ainda, batendo meu cartão lá, porque, né,
Era aquilo, eu precisava pagar minha faculdade, fazer meus corre e tal. E aí chegou um momento que eu falei, o que eu gosto de fazer? Sim. De verdade, assim. Eu trabalhava numa agência de publicidade na época. Eu sou formada em rádio e TV. Tive que me formar em comunicação, porque não tinha outro lugar onde eu poderia ir. Mas eu não queria fazer letras, porque eu curto muito audiovisual, então eu falei, eu quero ir pra esse lugar. E aí me formei em rádio e TV e fui trabalhar em vários lugares pra eu saber que não era nada daquilo que eu queria. E aí eu entendi, chegou um momento que eu falei, eu quero escrever, eu quero poder trabalhar com a minha produção escrita e oral, mas por onde que eu começo, né? Porque até então o Saraus Slam era só um movimento assim, que grana não dá. Você faz porque o seu trabalho seja conhecido. Então eu vou no sarau e eu tenho um livro, aí eu vendo livro. Mas eu vou no sarau de graça, assim, né? Eu vou, me locomovo até lá, gasto dinheiro e tal, e não tem um retorno financeiro. E aí, em 2016, quando acontecem várias coisas na minha carreira, assim, eu fui convidada... Eu lancei meu segundo livro em 2016, O Negra Nua Crua. Você começou com qual livro, assim? Aí você já lançou quantos? Em 2013, eu lancei meu primeiro livro, Fragmentos Dispersos, que era um livro bem pequenininho, e eu só lancei porque no sarau teve uma mana que chegou pra mim e falou, por que você não lança um livro? Aí eu olhei pra cara dela e falei que eu posso lançar um livro? Porque até então, pra mim, só tinha livro quem era muito importante. Só tinha livro longe, né? quem tinha muito dinheiro. Eu só tava lá falando os negocinhos que eu gostava de escrever e conhecendo outras pessoas que gostavam de escrever. Ela falou, A não, gente nunca tem se como. acha, assim, o suficiente pra fazer algo tão, né? Porque parece muito distante, é tudo muito, assim, nebuloso, né? Então eu falei, eu não sei como é que faz isso. Ela falou, não, vem cá, eu te ajudo e tal. E ela produziu pra mim o livro. E foi a pessoa que bancou o livro pra ser impresso, porque eu não tinha dinheiro também na época. Ela falou, eu banco, e conforme você for vendendo, você me repassa. Eu falei, tá bom, vamos nessa. Ela investiu em você. Investiu em mim. E deu muito certo. Foi um livro que foi super... Tipo, eu consegui vender 500 cópias em 3 meses, de mão em mão, desse primeiro livro. E era um livro curtinho, com poemas curtos. Mas, como eu sou muito ligada ao grafite, eu chamei vários amigos grafiteiros pra ilustrarem o livro. Então, é um livro visualmente muito legal. E eu fiz um picote nas folhas para as pessoas destacarem. Então, a ideia não era o livro ficar parado. Era você, tipo, ler e aí, gostei desse poema, combina com a pessoa? Você destaca e dá pra pessoa. Livro interativo, então. Era essa a ideia. Massa. E deu muito certo. Eu falei, tá, legal. É interessante ter um livro. Mas aí fiz esse primeiro livro em 2013, e aí só em 2016 eu fui conseguir fazer outro por conta de grana. E também, assim, fiquei nesse processo, assim, eu só fiz livro porque as pessoas me cobraram muito. Eu não entendia que isso era uma possibilidade. Então, conforme eu fiz o primeiro, aí a galera falava, ai, Mel, mas tem poemas tão curtos, eu queria ler mais. Lança outro, lança outro. Aí foi um tempão até eu conseguir me estabelecer, me organizar, ter a produção do livro e falar, agora eu vou lançar outro. Aí eu lancei em 2016 O Negra Nua Crua, que foi um livro, assim, me dá um retorno até hoje muito grande. Foi um livro que eu consegui fazer só com mulheres pretas, assim, sabe? Toda a parte de editoração, tudo foi só mina preta que botou a mão. Isso pra mim foi muito importante, porque daí eu consegui fazer um livro do jeito que eu queria, assim... Autonomia total, né? Com muita essência, sabe? Tipo assim, de poder trocar também com as meninas. Ó, faz sentido isso daqui que eu tô falando? Vocês estão sentindo o que eu tô querendo passar? Porque também é um processo meio solitário isso, né? Da gente ficar escrevendo. Então é bom também ter retorno de quem a gente se identifica pra saber se tá fazendo sentido. Sim. E aí esse livro rolou super bem. E aí nesse ano eu fui pra Flip. Me apresentei na Flip, que é a Feira Literária Internacional de Paraty, que é um dos maiores eventos que a gente tem aqui, né, literários aqui no Brasil. Sim. E quando eu vou pra Flip e me apresento lá, aí o meu mundo vira de ponta cabeça, assim, porque eu já tava no rolê há muito tempo. Só que eu furei a bolha no momento que eu vou pra Flip. Porque, assim, né, poesia, ainda mais falando de nós, né? Sou uma escritora independente, preta. Então, assim, é um nicho que é muito específico. São, né, quando as pessoas conhecem, você fica ali. Quando eu vou pra Flip, eu furo uma bolha e eu tô num lugar onde tem um monte de crítico, onde tem um monte de gente grande, onde tem um monte de jornalista. E as pessoas ficaram assim, meu, da onde saiu essa menina? O que ela tá falando? O que é isso? Eu falei, ela gente... tá fazendo aqui, né? Tipo... Gente, da onde eu venho tem tantas pessoas. Tem tantas pessoas. Eles gostaram. Gostaram. Ah, tá. Tive um retorno muito positivo, mas eu fui novidade. Só que pra mim, eu não era novidade, porque assim, o que eu tava fazendo não era novo, assim, eu já tava na caminhada há um tempo. E um monte de gente que eu conhecia fazendo. Eu falava, mas meu Deus. Aí eu entendi, é furar a bolha, entendeu? Eu precisava furar. E ali na Flip eu consegui fazer isso. E a partir dali eu comecei a receber muito convite. E eu falei, ou eu vou agora, ou eu vou perder a oportunidade. Porque nessa época eu trabalhava, carteira assinada, tudo bonitinho. Então foi um momento de falar, bom, vou largar o certo pelo incerto e vou me jogar nesse mundo.
Porque eu tenho que aproveitar agora, né? Que meu nome tá aí na boca da galera e que as pessoas estão querendo falar comigo. E aí eu me enveredei de vez, larguei o trabalho. E aí me coloquei, falei, agora eu sou poeta. Porque se eu não acreditar que eu sou poeta, ninguém vai. Então eu preciso colocar essa verdade pra mim, encarar isso mesmo. E é muito doido. Eu me lembro a primeira vez que eu fui num hotel, aí tava lá profissão, e eu escrevi poeta. Tipo, mó feliz, sabe? Em poder fazer isso, assim. Sim. Então é muito doido isso. se reconhecer, sabe? Nesse lugar, assim. Aí você lançou esse lá, então. Não, esse daqui é o meu livro recente. Esse daqui eu lancei esse ano. Você tinha perguntado quantos livros? Foi Fragmentos Dispersos, Negra Nua Crua. Aí o Negra Nua Crua, ele ganhou uma versão em espanhol. Que massa. Que foi editado na Espanha mesmo. Fui lá pra lançar o Negra Nuda e Descruda. Depois eu lancei o Querem Nos Calar, Poemas para Serem Lidos em Voz Alta, que é uma antologia, convite da editora Planeta, com 15 slammers das 5 regiões do Brasil. Esses foram o quê? 4? Eu mesma me perco. Foram 3. Fragmentos Dispersos, Negra Nua Crua, A Negra Desnuda Cruda, Querem Nos Calar, Poemas para Serem Lidos em Voz Alta, e esse daqui, que é o Colmeia, Poemas Reunidos. Porque o que aconteceu? O meu primeiro e meu segundo livro acabaram. E aí as pessoas começaram a me pedir muito livro. E eu falei, gente, eu não tenho mais, porque, né, você faz uma quantidade ali no dinheirinho que dá, vende, e aí depois você vai viver a vida. Sim. E aí, como hoje a gente tá num momento, assim, que ainda bem tem muita gente pesquisando Islã, pesquisando a produção literária, né, de mulheres pretas, eu comecei a ter uma demanda muito grande. Eu falei, bom, acho que eu preciso organizar minha casa. Então, eu peguei todos os meus livros e coloquei tudo num projeto só, além de poemas inéditos que eu não tinha publicado em lugar nenhum. E esse daqui é o Colmeia. E, novamente, chamei uma grafiteira maravilhosa, que é a Luna Bastos, para fazer os desenhos, não só a capa, mas tem imagens dentro. E como é um livro comemorativo, porque nessa brincadeira já são mais de 10 anos de caminhada, eu convidei a Riane Leão, a Emicida e a Preta Ferreira para escreverem um depoimento para o livro. Então é um livro assim... Pesado, hein, esse time. Né? A gata vem forte. Entendeu? Assim, por falta... Se vocês não confiarem na minha palavra, vocês confiam na dessas 3 pessoas, entendeu? Assim, não tem erro. Ligeira. Massa. Gente, esse daqui é seu, tá ligado? O livro é lindo. E você pode falar algum poema pra gente? Desse livro aí? Que lindo. Já quero fazer uma tatuagem dessa. Eu também. Esse livro é reunido em 3 capítulos, que é o favo, o pólen e o néctar. Dá um gostinho pra gente, pra quem tá ouvindo. Um gostinho. Claro. Só pra eles ficarem curiosos. E onde a gente acha esse livro? Todos os meus livros você acha no meu site, melduartepoesia.com.br. Ainda vai autografado, gente, autógrafo da poeta viva, isso. tá bom? Vale muito. Aproveita que tá aqui, gente. Não? Vai valer muito, na verdade, né? Que depois que eu morrer o negócio vai ser assim, ó. Então aproveita enquanto ainda estou em vida para assinar os livros. Com certeza. Eu vou fazer um poema que eu escrevi especialmente para esse livro também, porque eu comecei a me questionar muito na pandemia por que eu escrevia. Porque, né, você começa a ver que, assim, a vida não tá fácil. Às vezes eu me perguntava, meu Deus, será que não era mais fácil ter ficado lá com a carteira assinada, tentando garantir, né, pelo menos algumas coisas e tal. Então a gente vai entrando, né? Acho que a pandemia deixou a gente entrar em várias questões, assim. E isso ficou reverberando muito na minha cabeça. Eu ia entrar nessa pauta aqui da pandemia. A gente ficou vulnerável demais, gato, com essa pandemia. Nossa Senhora. Exatamente. Então deu uma baixa e... Me questionando sobre isso, eu escrevi esse poema chamado Minha Condição. Eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Não escrevo para matar a fome de multidões, mas espero que minhas palavras preencham um vazio que te ajude a se manter de pé. Não escrevo para governar um povo, eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Não escrevo para obter a sua aprovação, mas para registrar a minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos, para expurgar pensamentos que não me deixam dormir. Escrevo, pois cada palavra é um atestado da minha condição poeta. E sendo poeta, ainda miúda que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta. No mundo conduzido por falsos profetas, nessa briga de egos e dialética, me apego num sopro de esperança que me permite o papel e a caneta. Escrevo para sobreviver, e sobrevivendo eu luto. Escrevo se adoeço, e escrevendo, me curo. E você?
Pra que escreve? E pra onde você escorre quando esse mar palavra transborda? Nossa, eu senti Senhora. aqui. Gente, essa mulher... Olha, Mel, eu te ouviria pra sempre. Eu Ai, também, linda. meu Meu Deus. Ela de Ela manhã lançou aqui, disco, Mel, hein? logo foi uma pra... Lançou um disco. Você... Ai, gente, tem disco! Eu vou... Bota Ah, você lá. lançou um disco? Tem um disco também. Tem. tudo. Eu Vou vi, lá, eu vi então. no site. Pra quem não gosta de ler, eu falei, então pera aí que a gente resolve isso aqui. Já que esse é o problema. Quando você lançou esse disco? Eu lancei o Mormaço em 2019, em agosto de 2019, por uma vontade de também mudar um pouco a chavinha, assim, né? Eu acho que a gente, como artista, a gente vai se testando. É verdade. Assim como você está aqui hoje com esse podcast, não é? Chega uma hora que você fala, eu quero fazer outras coisas, quero entender como ir além, como me testar, né? Sim, no meu lugar. E eu resolvi fazer o disco porque eu queria muito falar sobre amor. Sobre tesão, queria falar sobre sexo, sobre encontros de corpos pretos. Ai, que Assim. delícia. Adoro. O meu rolê era O sol tá em esse. escorpião, lembrando. Exatamente. Exatamente. E aí, dessa vontade, assim, eu fiz o Mormaço, que é um disco com 10 faixas. Tem várias participações especiais também. Tem a Miri, Bia Ferreira e Nina Oliveira no disco comigo. Parceira incrível, a gente tem uma música que é sucesso, ouçam, Eu vou Faminta. lá. Tá no Spotify? Tá no Spotify, o disco tá em todas as plataformas. Só jogar lá, Mel Duarte, Mormaço. Maravilhoso. E assim, é disco pra beijar na boca, entendeu? Pra ouvir, pode ouvir Né? sozinha. Música de fazer neném, é isso? É. A gente gosta. É essa maldade, Aí, essa Mel, eu maldade. queria te fazer uma pergunta aqui. Como você vai sair dessa pandemia, né? Tipo, Isso. a gente tá, né, caminhando aí pra um fim de um De um dilúvio. ciclo. De um dilúvio, que eu não sei o que aconteceu. Mas foi uma coisa muito louca esses 2 anos. Eu nem lembro, gente, eu perdi a... Você conseguiu produzir durante essa pandemia? Eu até ia te perguntar sobre bloqueio criativo, que é uma coisa muito... Você falou sobre ser artista, sobre se reinventar. E eu tive processo de bloqueio criativo, processos de crise. Essa pandemia, ela recalchutou e virou do avesso. Sim. Como E você sai dela agora? Tipo, Mel É. Duarte hoje, pós-pandêmica. Pós-apocalíptico, né? Versão pós-apocalíptica. Olha, foi intenso, tive muitos bloqueios, na verdade, assim, no começo eu fiquei desesperada, porque eu sempre pedi por mais tempo, porque eu não tinha tempo pra fazer as coisas, falei, agora que eu tenho, Sim. o que eu faço com ele? Eu toda... Não, e tipo assim, você abriu o Instagram, você já meditou hoje? É. Você já fez algo por você? Não, gata, calma aí, eu tenho que fazer Exatamente, terapia. eu tive assim Eu um tô fazendo fluxo de querer fazer um monte de coisa, escrever, produzir, não sei o que lá, não sei o que lá, aí de repente, tipo, eu vi que calma, porque eu tava muito louca. Sim. Então, assim, o meu primeiro ano de pandemia, eu organizei meu livro. Eu falei, vou focar numa coisa só. Então, vou organizar o livro. Beleza, fiz esse processo. E aí, quando chegou esse ano, eu já tava muito achando que esse ano ia ser bem melhor do que ano passado. Eu tava crente, eu rezava pro ano passado acabar, tipo, 2021 vai ser melhor. E esse ano foi 1000 vezes pior. O narrador, ela não sabia o que vinha pela frente. Eu não sabia. Tipo isso. Exatamente. E aí eu falei, nossa, tá. Então, esse ano foi um ano muito mais difícil, assim, pra eu colocar as coisas que eu queria em prática, assim, sabe? Tenho muitas coisas na minha cabeça, mas eu não tinha força e não tinha vontade em ver tudo que estava acontecendo, assim, me faltava tesão, porque eu ficava me perguntando, o país está vivendo uma calamidade, quem vai querer consumir poesia? Será que o que eu faço, de fato, assim, ajuda as pessoas de alguma maneira? Eu Crise existencial total. Total. E muito pensando, vou trabalhar com outra coisa, vou mudar de área Sim. e tal. Você não Várias pensou crises. você pensou em ir pra internet? Que a internet, ela nesse momento se abriu, né? E muitas coisas, tipo Twitter, Instagram, TikTok. foi o boom, né, também. Foi o boom. Porque é assim, difícil. eu entendo que a internet hoje ela tá muito rápida, assim. Sim. A galera tá consumindo as coisas muito rapidamente. Peguei e vi. E como é que é pra você? Que poesia é isso também, né? Tem uma coisa Mas de... é tipo, eu escrevo poemas mais longos. Então, por exemplo, pra eu me encaixar nesse lugar de poeta do Instagram, pra mim é muito complicado. Sim, porque sim. daí eu tenho que ficar fragmentando as minhas coisas. É. E quando você fragmenta, as pessoas, elas... O que me incomoda na internet, pra mim que escrevo, assim, é que as pessoas, elas se bastam com o que tá lá. Então, se eu posto 5, 6 poemas, as pessoas acham que a minha vida tá naquilo. E aí, tipo assim, ninguém vai lá e compra o livro pra, de fato, conhecer o meu trabalho, sabe? Sim. Então, eu também tenho uma grande dificuldade em me organizar nesse lugar, assim. Mas eu tenho
tô aprendendo. Muitas pessoas me falaram, ai, faz um canal no YouTube, faz isso, faz aquilo. Eu falo, gente, é muito fácil falar faz. Só que assim, eu tenho que escrever o roteiro. Vem eu tenho que ser, gata. Eu tenho que ter Vai alguém pra fazer o teu filmar. conteúdo pra tu ver como é que é. Exatamente, dá lugar. muito trabalho, muito trabalho. As pessoas não entendem, elas acham que tipo assim, mas você fala bem, mas não é assim que funciona, gente, sabe? Eu preciso de outras pessoas pra fazer isso comigo, eu preciso pagar essas pessoas pra fazer isso, eu não consigo... É uma super produção. Exato. Tem Se um coloca algoritmo. 5 segundinhos no lugar dela, você vai entender a verdadeira história de vida. Exatamente. Aquele meme. Não é isso? É isso, então, tipo, no meio de tanta coisa, você fala, não dá pra... Muitas coisas, Sim. eu gostaria de fazer milhares de coisas, mas assim, como é que eu faço agora pra pagar minha conta e sobreviver esse mês, assim? Eu acho que você é um pouco como eu, assim. Eu também, tipo, gente, calma, gente. Não, mas posta isso, posta aquilo, é o TikTok, é o Reels, é não sei o que. Produz. Eu sou calma, eu tô aqui na minha. Meus vídeos também, quando eu comecei, era vídeo de 10 minutos, 7 minutos. Hoje o vídeo é 60 segundos, 30 segundos. E aí a galera, aí já aumentou pra 1 minuto, né? E aí você fala, misericórdia, 1 minuto já. E aí? Eu não sei. Aí, tipo assim, é muito fast. É, Né? E a gente é geração o quê? A geração millennium, né? Você é geração millennium? Ou Sou. não? Ou tá antes? Você é geração millennium. Não, eu sou milênio. Então é outra pegada, menina, é outra pegada. Mas assim, acho que vale a pena também repensar aí, porque você é uma pérola. Obrigada. Uma pérola que achava interessante. Os jovens precisam de você nessas redes. Sim. Eu não sei de que forma, né? E como é. Eu sei o quanto que, apesar de que eu trabalho com isso, mas assim, vai no teu tempo, vai no teu time. Exatamente, é isso. Eu vou fazendo o que posso, como eu me sinto confortável também, pra não atender uma demanda do outro, porque senão a gente fica nessa, né? Tipo, o outro tá querendo que você isso, aquilo, mas o que você quer? Exatamente. Pra onde você quer ir, sabe? Assim, Pois E é. esse foi o ano da saúde mental também, né? Da gente se priorizar, da gente pensar assim como sujeito ativo, não passivo das nossas vidas, né? Sim. O quanto que a gente tem que primeiro se autocentrar, respirar, porque é isso, o mundo cobra demais da gente, ainda mais sendo Total. mulher preta. Então, assim, vai no seu tempo, mas o seu tempo tá maravilhoso pra gente. Obrigada. Coloca amiga. o nome da gata no Google, entendeu? Joga lá. Joga Que lá, você não vai fica- entender. Não fica só no Instagram, que a gata tem outros trabalhos aí também pra... Compre os livros de Mel, acompanhe ela. Eu te conheci no slam, te conheci nos vídeos, nas coisas. E te admiro muito. Obrigada, Ana. E é o negócio seguinte, nosso tempo tá acabando. Nosso tempo tá acabando. Poxa. A Mel é uma garota muito ocupada, entendeu? E ela vai... Eu ia te convidar pra fechar aí pra gente. Se tem mais alguma coisa que você queira dizer também, sabe? Primeiro eu quero agradecer por estar aqui. Fiquei muito feliz de ser convidada para esse novo momento, né? Afinal de contas, é um novo momento e eu espero que ele seja muito próspero para vocês. Axé. Que é sobre isso também, né? A gente tá aqui para se fortalecer e para fazer com que as nossas vivências cheguem mais longe, né? E eu acho que quanto mais a gente pode se reconhecer nesse movimento, com certeza a gente consegue fortalecer esse processo, assim. E só convidar a galera que tá aqui para conhecer meu trabalho mesmo. Vão lá curiar, gente. Quem gostar, compra o livro, dá de presente, entendeu? Porque, assim, é muito trabalho conseguir botar um negocinho desse no mundo. Sim. Então, assim, é importante pra gente conseguir ter um retorno das pessoas com o trabalho que a gente coloca, né? Assim, eu sei que a internet, às vezes, engana muito, mas é isso. A gente precisa pagar conta, a gente tem várias demandas para que a gente possa continuar atualizada, continuar se conectando, continuar fazendo live, a gente precisa pagar a internet. Então, assim, o que eu percebi com a pandemia é que se não fosse a arte, ninguém teria sobrevivido nessa pandemia. Nossa, sabe? falou tudo. Só que todo mundo quer a arte, mas ninguém quer ajudar o artista. Né? Então, Fala assim, de novo, fala mais alto, fala de novo. Só pra frisar. Só pra frisar. Escuta, gente, com calma. todo mundo quer arte, mas ninguém quer ajudar o artista. Duarte, Bel. 2021. 2020. Porque eu fiquei de cara, eu falei, poxa, várias pessoas, nossa, seu trabalho é incrível, tal, vem fazer uma live pra mim, mas e aí, como é que funciona? É de graça. Seu trabalho, não sei o que, você é super importante, tá, mas é de graça. Então, gente, pra que a minha importância permaneça acontecendo, pra que eu continue viva, eu preciso me alimentar. Sim. Eu preciso pagar minhas contas, então não dá pra fazer tudo de graça. Todo mundo quer consumir arte, mas ninguém quer ajudar os artistas a sobreviverem. Então, assim, a gente precisa entender que, pra que a gente possa continuar tendo a gama de artistas que a gente tem, para que a gente possa continuar oferecendo a cultura que a gente oferece, principalmente nós, mulheres negras, a gente precisa, assim, ser bem remunerada pelo que a gente faz. Sim. Porque a gente se entrega completamente pra tudo, sabe? Então, é um E a gente é mínimo mil de coisas ao troca. mesmo tempo. Vários Nem você falou, pô, corre. eu tava num trampo de CLT e aí eu tive que pensar se eu vou seguir minha arte, eu vou fazer não sei o quê.
todos os A processos. gente tá abrindo mão de coisas o tempo todo. Exatamente, assim, a gente, tipo, faz mil coisas, a gente é muito correria, então a gente merece mesmo ser remuneradas, né? E agora, nesse momento aí antirracista, né? Novembro, vamos ver o que Pois vem é. pra nós. Pois é. Será que vem aí? Será que vem aí? Não Ó, nos chamem só em novembro, hein, gente? Nem só em março. Mulherada tá aqui, ó, o ano todo. Todo. Nossa, Vai vendendo almoço pra comprar janta, então, ó, por favor. Por favor, gente. Bom, é isso, o tempo tá aqui já, estouradaço. Obrigado por ter vindo, já falei de novo, obrigado, né? Tá tudo bem. É sempre bom. É sempre a bom gente... agradecer. Muita gratidão. Gratiluz. Acho que no momento dessa pandemia eu tô muito gratidão, porque eu tô botando aí na pista, é só gratidão agora as pessoas que estão abraçando, né? Muito Esse- obrigada esse por pro- acreditar, né? por no acreditar, projeto. Com por certeza, acreditar. manas, com Sim. certeza. Eu E- achei sensacional, entendeu, galera? Vocês, ó, por favor, Primeira- fortaleçam. Fala. Desculpa te cortar, Fala, mas é a isso primeira mesmo. podcaster negra online no YouTube, tá, queridos? Entendeu? Palmas! Entendeu? Então, assim, Respeita, tem que respeitar essa mulher preta aqui que ela tá há muito tempo. respeita a caminhada dela, É, cara. e a Mel também, e eu também. Respeita a nossa caminhada, caramba. É isso, o podcast sem rótulos, livre, leve e solto, com Mel Duarte, com Lohane Caroline Preton. Fala os arroba de vocês aí. Obrigado ao Estúdio Banca Podcast pelo apoio. E obrigado a toda a equipe que participou, esteve aqui com a gente. Foi ótimo. Maravilhoso! Sucesso. Espero que agora, quando a gente estiver com os patrocínios de cervejas e etc., Né, umas você gin venha tônica. mais, passe mais Volto. tempo, tá bom? Tá Combinado. super convidada aí. Combinado, gente. Tá bom. Pra me seguir nas redes, é @melduartepoesia. Cola lá. É isso, obrigada, Mel. O meu é Pretou com 2 U, gente. Tamo lá. O meu vocês já sabem. Beijo, valeu! Beijo. Tchau, gente! Dá tchau, gente, ali pra câmera. Aqui. Vem aqui.